pular pra cá. Eu vou pular pra cá no... Passinho do Michael Jackson, walk. Aí, tá gravando, hein? Pô, velho, sacanagem, né? Vamos lá? Bum, 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 bum. Braulio Brant, professor de Geografia e Atualidades, hoje com um tema explosivo, bem explosivo. Olha o nome que eu dei para essa aula, olha que loucura, ó. Coronavírus, Covid-19, a terceira guerra mundial é invisível. Se alguém falar isso aí, viu? Vou cobrar minha patente, ó. Ó, Diego Dutra, põe aí, ó. Põe aí na edição um monte de dinheirinho, viu? Eu não assumo esse BO. Eu quero royalties, viu? Direitos autorais. A terceira guerra mundial é invisível. Por quê? Olha, quando acaba a Segunda Guerra Mundial com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, o mundo começou a pensar na época da Guerra Fria, né? Como será uma terceira guerra mundial? Bum! Muita gente achava que a solução estava no espaço, por isso a corrida espacial na época da Guerra Fria, na década de 60, início da década de 70. Pois é, mas não é isso. A terceira guerra mundial vai vir por um vírus. É o Covid-19, o coronavírus. É um vírus antigo que agora veio com um diferente. E vamos discutir onde isso começa e quais os efeitos para a economia mundial e por que eu estou chamando de terceira guerra mundial. É porque a origem do vírus vai se dar num mercado de animais silvestres na China, na cidade que tem acho que superior a 10 milhões de habitantes, que é a cidade de Wuhan. Então as cidades na China são gigantescas. Então a cidade de Wuhan tem em torno de 10, 11 milhões de habitantes, uma cidade gigante. Lá tem um mercado de animais silvestres e esse costume de consumir animais silvestres é um costume cultural chinês que vem lá do governo do Mao Tse-tung. Tá? Esses animais silvestres, esses mercados foram autorizados na época do Mao Tse-tung e persistem em alguns lugares da China. Recentemente, o governo chinês baixou uma lei lá proibindo esses mercados exóticos de animais, de carnes exóticas na China. Então, a origem no mercado de Wuhan vai então aparecer os primeiros contaminados no início de dezembro com o coronavírus, com o Covid-19, e a partir disso então a gente começa os efeitos desse vírus terrível, né, nos seres humanos. Nós não vamos ter uma aula aqui de biologia, sim uma aula de geopolítica. Então, como que esses efeitos vão interferir na economia? Vamos entender um pouquinho da economia chinesa? A China é a segunda economia do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. E a China só chegou nesse ponto não por causa do Mao Tse-tung, mas porque é um governante que superou o Mao Tse-tung. No final da década de 70, vai chegar no governo um presidente chamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, presidente chinês, vai criar um sistema chamado socialismo de mercado. A ideia é de manter um Estado socialista, partido único, o Partido Comunista Chinês, um partido só, um Estado forte, mas com mercado capitalista. Foi aí que foi criado na China as ZES, Zonas Econômicas Especiais, que fica no território leste chinês, na parte leste do território. Perto, sabe de onde? Sabe de onde? De Wuhan. E aí primeiro uma explicação geopolítica e depois uma biológica. Ou a biológica primeiro. Vamos para a biológica primeiro? O vírus, apesar das teorias das conspirações aí das redes digitais, tá? Que o vírus foi criado em laboratório por uma mutação genética feita propositalmente pelo governo chinês para dominar o mundo, aquelas teorias de War, né? Daquele jogo de tabuleiro. Não. Biologicamente foi provado que o vírus não foi feito assim, ele não pode ser feito em laboratório, manipulado em laboratório, foi realmente do mercado de animais silvestres na China, tá? Biologicamente. Vamos para a geopolítica, porque minha área é geopolítica, biologia não é. Vamos para a geopolítica? A China ia jogar o vírus no lugar mais desenvolvido, lugar com maior povoamento, mais indústria, com mais economia,
para a economia chinesa sofrer mais, para mais pessoas morrerem, para criar um feito desastroso na economia chinesa, não só mundial, mas na chinesa. Por isso não tem lógica nenhuma, nem biológica, nem geopolítica. A economia chinesa vai ficar muito forte depois dessas zonas econômicas especiais, final da década de 70, 80 e até hoje. Essas regiões chinesas são extremamente tecnológicas, modernas, com multinacionais do mundo inteiro. E a China, então, hoje, disputa com os Estados Unidos o cenário da segunda economia mundial. Então a China compra muito de muitos países do mundo, vende muito para muitos países do mundo, consome muito petróleo, commodities, que são produtos agrícolas e matéria-prima, por exemplo, do Brasil. O Brasil tem 26% da sua economia atrelada à China. Então, a China é um grande comprador de soja, de milho, é um grande comprador de minério de ferro, é um grande comprador do Brasil. Então, se a economia chinesa sofre, a economia brasileira sofre também. Então, aqui, ó, no passinho do Michael Jackson. Queria eu dançar igual o Michael Jackson. Não tem talento para isso não, galera. Vamos para aula mesmo. Então aqui, ó, efeito dominó é aquela brincadeira de sair colocando uma pecinha de dominó uma atrás da outra. Uma pecinha de dominó, uma atrás da outra. Derrubou uma pecinha, as outras saem caindo em sequência. Então a queda das economias mundiais. Então se cai uma economia como a chinesa, uma desaceleração da economia como a chinesa, o Brasil sofre também. Quando a China não compra o produto do Brasil, o Brasil deixa de vender produto para a China, sofre o Brasil. A Argentina, que é o principal parceiro comercial da Argentina é o Brasil, se o Brasil está sofrendo, não compra produto da Argentina. A Argentina sofre também. Então, quando uma peça de dominó cai, que é a China, todas as economias atreladas à China, o mundo inteiro, sofre também. Por isso, a crise é mundial e tem origem numa doença, uma origem num vírus invisível a olho nu. Então, por isso que eu estou chamando de efeito de Terceira Guerra Mundial, uma guerra invisível. Quando todo mundo achava que a guerra ia ser muitas bombas, lá em janeiro de 2020 nós tivemos lá o atentado, o ataque americano ao principal comandante militar iraniano, Soleimani. Todo mundo começou a falar em janeiro de uma possível Terceira Guerra Mundial em Irã e Estados Unidos. A Terceira Guerra Mundial vai vir, veio ou está vindo, ou os efeitos desastrosos, como ocorreu em uma guerra mundial, por uma doença, por um vírus. Tá? Então, vamos ver isso aqui. Ó. A gente chama isso de crise invertida de petróleo. Olha o que vai acontecer. A China é um grande comprador de petróleo. Quando a economia chinesa desacelera, ela deixa de comprar petróleo. O mundo deixa de vender. Quando o mundo inteiro tem que combater o coronavírus, o Covid-19, com isolamento, com distanciamento social, a atividade econômica diminui. O uso de combustíveis fósseis do petróleo diminui. O mundo inteiro começa a discutir. E os efeitos disso? A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, se reuniram em dezembro e fizeram um decreto, um combinado entre eles, reúne os principais países produtores e exportadores de petróleo. Eles fizeram essa reunião em dezembro e combinaram em quê? Em desacelerar, diminuir a produção. Eles diminuíam a produção para diminuir a quantidade de petróleo no mercado mundial e para o preço manter constante. Aprovaram a diminuição. Quando depois eles combinaram de se reunir agora, início de março, para combinar outra diminuição na produção de petróleo, esse acordo, essa ideia, veio da Arábia Saudita, um grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, um país muçulmano, islâmico, sunita, parceiraço dos Estados Unidos e grande produtor de petróleo mundial, petróleo de grande quantidade e qualidade. A Arábia Saudita propõe diminuir a produção de petróleo, para o preço que manter constante. A Rússia, vislumbrando conseguir novos mercados e novos parceiros comerciais, não aceita e acelera a produção de petróleo. A Arábia Saudita, Rússia, Putin, aumentou a produção também. Com mais petróleo no mercado, o preço do petróleo caiu. Por isso, você que tem sua moto, você que tem sua bizinha, você que tem seu carro, hora boa para quê?
para abastecer. Por isso que o preço do combustível baixou, porque o preço do petróleo mundial também baixou. Muito petróleo, o preço cai. Pouco petróleo, o preço sobe. Por isso que é chamado crise invertida do petróleo. As outras crises do petróleo anteriores, o preço subia, diminuía a produção, o preço sobe. Agora aumentou a produção e o preço caiu. Economia mundial em caos. Isso vai gerar, está gerando e vai gerar um caos econômico mundial. Se a gente pensar que a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, está sofrendo com o Covid-19 agora, o epicentro mundial da epidemia ou da pandemia é Nova York, nos Estados Unidos, então o símbolo maior de desastre da economia americana já está agora. Então, imagina agora, economia americana em caos, a primeira economia do mundo, a segunda economia do mundo em caos, que é a China, o mundo inteiro está arrasado. Então, por isso que eu chamo de a Terceira Guerra Mundial é invisível. Vamos ver cena dos próximos capítulos e mais para frente a gente vem com a parte 2 dessa aula, dependendo do que vai vir na atualidades. Espero vir com boas notícias aí, tá? Geografia e Atualidades com Braulio Brant.